pegando um gancho já no que o César falou, é realmente uma reflexão neste sentido, do nosso firme desejo de seguirmos a Deus, do nosso firme desejo de aprendermos os ensinos de Jesus. E mais do que saber literalmente, aplicá-los. Então a reflexão dessa noite será justamente neste sentido. Porque todos nós aqui, até a partir do momento que aqui estamos, trazemos esse desejo. Todos nós, filhos de Deus, desejamos seguir ao Pai. Desejamos seguir a tua lei e os teus ensinos. Mas, por vezes, a gente desvia. E é sobre esses momentos, sobre talvez os motivos desses desvios, que hoje a gente vai refletir um pouquinho. Jesus, em passagens, uma vez ele falou assim: não se pode servir a dois senhores. Isso ele falou no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, ele coloca: não se pode servir a Deus e a Mamon. O que seria servir a Deus e servir a Mamon? Por muitas vezes, por muito tempo, e até hoje, tem-se Mamon como a parte material das coisas, da vida. Dinheiro, posição, profissão, sucesso. Como se isso fosse equivocado, fosse um erro, fosse uma pedra de tropeço, um empecilho. Mas não é. Todos esses elementos, fazendo parte da matéria, eles são o quê? Instrumentos para nosso crescimento. Nos são concedidos para quê? Para que a gente faça o uso deles em proveito próprio e em proveito dos demais. Porque a matéria, ela também é uma criação divina. Assim como o espírito, nós, a matéria. E qual a nossa função em relação a ela? Desenvolvê-la, fazê-la evoluir. São as melhorias da vida. Imagina, gente, se a gente ainda vivesse como na época lá das cavernas. E nem precisa ir tão longe. Hoje, 5 anos faz uma diferença imensa se vermos há 5 anos atrás e a gente vê a vida hoje. Então, a matéria ela não é empecilho, desde que entendamos a função dela, o para que ela foi criada, o porquê ela foi criada. E Jesus, em muitas das suas passagens, ele nos aponta algumas pistas, vamos colocar assim, alguns ensinos do que nos impede de servirmos a Deus. E o que seria esse servir a Deus, gente? Já falamos do mamon, da matéria. E o que seria servir a Deus? É desenvolver o nosso potencial. Vamos tirar Deus de uma imagem de um ser. Em palavras, não temos como definir Deus ainda. A gente não temos palavras para defini-lo. Né? Então a gente vai colocar como o quê? Pai, criador de tudo, como está lá, fonte de todas as coisas. E nós como seus filhos. E nós trazemos, tá? Já desde a nossa criação, a centelha divina, que são as virtudes que devemos desenvolver. Então, servir a Deus é desenvolver a que viemos, desenvolver as nossas virtudes, trabalhar no universo ajudando, fazendo parte de uma forma absolutamente consciente do que é a lei divina, estar harmonizado com ela. E esse é o nosso desejo. Mas na nossa situação atual ainda, a gente meio que confunde um pouquinho as coisas. E Jesus, ele, no primeiro ensinamento, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte não se pode servir a Deus e a Mamon, ele traz a parábola do mal rico.
né? Que é aquele jovem que chega para ele e fala assim: Senhor, eu quero seguir a Deus. Quer? Tá bom. O que você faz? Né? Ah, eu cumpro os mandamentos. Todos eles. Os mandamentos de Moisés. Que bom. E no final ele fala assim, eu faço uma forma muito resumida, tá, gente? Depois vocês vejam a parábola por completo. Então vá, venda suas coisas e me segue. O que ele estava tentando demonstrar para esse jovem? O que o fazia a não seguir totalmente as leis? O apego. Ele não tinha entendido ainda que aquilo que ele trazia era instrumento. E lá diz literalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, não é pegar todos os seus bens e ir lá vender e me seguir. Não. É servir. É fazer com que ele renda frutos com o próximo, com o outro, que não queira só para a gente. Mas aqui, eu acho que ninguém está aqui podre de rico, né? Então vamos trazer um pouquinho para o nosso dia a dia? Vamos tirar um pouquinho da riqueza material? Vamos ficar só com o apego? Apego à família. A materialidade, gente, ela é a transitoriedade das coisas. A gente tem que ter amor, mas saber que não são nossos. Saber que estão conosco, mas não são nossos, que não temos controle sobre eles. E por que que isso é muito importante? Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu deixo de ter medo, eu deixo de ter ansiedade, eu passo a ter o quê? A confiança. Porque eu sei que Deus a tudo provê. E tudo que Ele faz é para o meu melhor. Então, só neste exemplo, muitas vezes, a gente investigar os nossos sentimentos, as nossas reações, a gente vai ver, tá, mas eu estou seguindo a materialidade, ou seja, eu estou tentando controlar o incontrolável, eu estou sentindo medo, apego, ou eu estou entendendo e vivenciando o que Deus me ensina. Que é o quê? Olha, todos que você tem ao seu lado e tudo que você tem neste momento são instrumentos. São instrumentos. E isso vale para a profissão, para tudo, gente. Então veja como é uma linha muito tênue da gente seguir realmente e de uma forma mais lúcida a Deus e a Mamon. Não é simplesmente aquela materialidade que às vezes a gente fala assim, nossa, mas é para quem tem muito dinheiro. Não, é para nós, no nosso dia a dia. É a relação que a gente tem com o nosso meio. É a forma como a gente habita e se relaciona com todos. Seguindo, Jesus também depois, ele traz mais uma parábola, tentando mostrar para nós essa linha tênue que nós seguimos ainda. Tem aquela parábola onde um homem tem uma grande colheita e ele guarda tudo nos seus celeiros e diz, nossa, agora eu estou tranquilo, estou sossegado, vou poder viver de renda há muitos anos, né? E naquela mesma noite, Deus fala, que tolo, vem para o plano espiritual. No primeiro momento que a gente for falar, fala, nossa, mas não diria, fica um pouco difícil da gente entender, né? Qual é o mal em você ter trabalhado, ter plantado, ter produzido e ter guardado? O que Jesus quis nos mostrar?
nisso? Em qual parte desta parábola e que nós estamos seguindo a mamon, a materialidade? Quando a gente imagina, gente, que tudo o que a gente consegue na nossa vida é somente para nós. É somente nosso. Mesmo ele tendo vindo de um trabalho honesto. O ganho para o espírito está em vir de um trabalho honesto. E isso não quer dizer, mais uma vez, sair vendendo e dando tudo, gente. Por favor. É saber se relacionar. É saber que aquilo tem uma finalidade maior. Se eu tenho muito, o que Deus está tentando fazer trabalhar em mim? A caridade, a fraternidade, o olhar o próximo. E aquele que não tem? Porque até agora a gente só falou dos abonados, né? Como se eles fossem equivocados. Tá, e aquele que não tem? Trabalhar, se esforçar, querer crescer, não querer viver às custas do próximo, ter resignação, ter paciência. Então, olha quantos ensinos. Neste caso, o que seria seguir a Deus? Entender, Senhor, obrigada, me deste saúde, me emprestaste as terras, para que eu pudesse frutificar e dividir, mas não. Qual foi o desejo? Guardar para si, usufruir somente para si. Isso nos leva a entender o que, gente? Que tudo, que todos nós possuímos, porque todos nós temos potenciais, é para todos. No universo, aqueles que já estão mais adiantados não guardam nada para si. Jesus não guardou nada para si, distribuiu, ensinou. Os bons amigos espirituais, eles vêm ao nosso encontro, nos auxiliam. Então é uma demonstração de que servir a lei de Deus é fazer o bem para todos, dentro do nosso possível. Mais uma parábola que ele nos traz. A parábola de Lázaro, que também vai nos demonstrar isso. Lázaro era um doente que vivia nos pés, né, de uma mesa de um senhor muito rico e se alimentava das suas migalhas. E quando desencarnaram, qual foi a surpresa do rico quando não viu Lázaro lá nas alturas e ele sofrendo? Lázaro, o que ele fez? Ele pegou o instrumento da pobreza, ele pegou o instrumento da deficiência, ele pegou os instrumentos que estavam em suas mãos naquele instante, que lhe foram concedidas por Deus para o seu bem, e aceitou. Ele teve resignação. Ele não reclamou, ele não maldiz, ele não invejou o rico. E o rico que imaginava? E quando eu digo rico, gente, eu não estou querendo qualificar os abonados, tá? Porque todos nós temos riquezas, todos nós somos ricos. Então, que a gente também se enquadre em todos os quadros, tanto da pobreza, da necessidade de desenvolver a resiliência, a resignação, assim como na necessidade também da divisão daquilo que a gente já traz, já possui. E ele, nesta ilusão de que todo o status da vida física seria levado para o plano espiritual. Que engano. E quantas vezes a gente não vê status de profissão, status de sobrenome, status de tudo. Ou seja, tudo aquilo que aguça o nosso orgulho,
mas que é temporário, é servir a materialidade. É servir a mamon. Tá, ficou claro essa parte. Mas quais as características que vão me demonstrar que eu estou servindo a mamon? Por que é tão difícil e tão complicado, muitas vezes, a gente ter este reconhecimento? A gente perceber isso? Porque, como eu disse, de boa vontade, todos nós queremos seguir a Deus. Ninguém aqui em sã consciência deseja fazer o mal para ninguém. Ninguém aqui. É o nosso desejo aprender e aplicar. Mas, quando a gente traz estes pensamentos voltados só para o momento, só para a materialidade, só para esta existência, a forma como ela se apresenta, em termos de família, em termos de profissão, em termos de saúde, em qualquer termo, conforme ela se apresenta, se a gente pensar só neste momento, muito provavelmente as nossas decisões e as nossas reações estarão voltadas para mamon. Porque é o que nos sustenta, é o que sustenta as nossas ideias, é o que sustenta o nosso olhar em relação ao próximo. Agora, quando eu faço um alongamento dessas ideias, eu vejo um momento, eu vejo um estágio, eu vejo uma fase da pessoa, tanto minha quanto a do próximo. E eu passo a olhá-lo com mais fraternidade, com mais caridade, com mais amor. Eu paro de ficar brigando, eu paro de ficar julgando. Por quê? Porque o parâmetro do julgamento é o momento. Eu não sei o futuro, gente, então para que eu vou julgar? Eu não sei o que vai acontecer comigo, então como que eu vou julgar? Então vocês percebem que a ideia momentânea, quantos atrasos ela traz para nós? A ideia de termos como base das nossas convicções simplesmente esta existência, quantos equívocos ela pode acontecer conosco, ocorrer? O apego, a avareza, o orgulho, as posições. Ao passo que, se a gente conseguir olhar para os objetivos divinos de cada criação, tanto da matéria, que é ser instrumento, quanto do espírito, que é fazer o seu desenvolvimento. E uma outra coisa, gente, que tem que ficar muito claro, isso eu acho que é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Todas as virtudes já temos aqui, ó. Todas elas já nos foi concedido. O nosso trabalho é desenvolver. Ninguém vai me dar nenhuma virtude, já está aqui. Agora, ela se revela na forma como nós lidamos com o outro, na forma como nós lidamos com o próximo. E Jesus nos coloca também em uma das suas parábolas, que é a parábola da boa semente, que este processo, ele não é rápido. Ele não é da noite para o dia. Veja, a semente nesta parábola, ela caiu em vários solos. E o que são esses solos? São os nossos momentos. São os nossos momentos mais endurecidos para a palavra, para os ensinos, que geralmente quando a gente está sofrendo muito, a gente fica meio endurecido, né? Feliz daquele que aproveita o sofrimento para poder amolecer o seu coração, né? Existem aqueles momentos espinhosos em que a gente costuma agredir, a gente
Agredir, que eu quero dizer, é invadir a seara alheia, tá? É uma grande agressão a gente invadir a seara alheia. Em que a gente se torna mais ríspido, mas a semente está lá. Depois ele fala que ela vai cair em boa terra, vai render a 40, 60, a 100, a 30. Isso é o quê? Quando a gente já consegue fazer este entendimento que todos nós trazemos se manifestar em ações. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, ele põe o exemplo de Zaqueu. Zaqueu queria muito ir ter com Jesus. Né? Mas ele era, acho que do meu tamanho, tadinho. Aí teve que subir numa... Porque se eu tivesse naquela... Quer dizer, eu estava, não sei em qual posição, né? Mas se eu tivesse, eu acho que eu também ia ter que subir numa árvore bem alta para poder ver Jesus, né? Então, Zaqueu, acho que a gente era meio a meio ali, né? E ele consegue. E ele era um cobrador de impostos. E depois desse encontro com Jesus, ele entendeu. Senhor, darei metade de tudo que eu tenho por toda a minha existência. E isso não foi só por uma existência, tá, gente? Tem certos livros que contam que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu. E até essa reencarnação ele continuou dando e doando, né? Porque, segundo relatos, ele retirava, né, uma parte desses impostos e embolsava. Essa é meio atual, mas tudo bem, né? Ele retirava e embolsava uma parte desses impostos. E o que a gente chega à conclusão? De que é demorado. Não é do dia para a noite. A gente não vai conseguir sair daqui hoje e já ser santo amanhã. Mas o primeiro passo talvez seja justamente a gente começar a perceber, começar a se questionar a quem realmente eu sirvo. Quais são as minhas reações e as minhas ações diante da vida? Será que eu realmente acredito que Deus está no controle? Então, por que do medo? Por que da ansiedade? Por que da necessidade de controle? Será que eu realmente acredito que tudo aquilo que me chega é necessário? Então, por que reclamar da família? Por que reclamar da nossa situação de saúde financeira, seja lá o que for? Se eu acredito, se eu tenho essa crença, qual deve ser a minha atitude? De confiança, de paz, serenidade, de esperança. Se eu acredito que tudo que me chega tem um fim útil e é instrumento, então por que eu vou me gabar de status, de dinheiro, de nome, sobrenome, profissão, seja lá o que for, tudo que é passageiro? Como vou me relacionar com isso? Buscando usar isso, todos esses talentos, todos esses instrumentos, para me questionar por que chegou até mim. Qual a utilidade desse instrumento? Gente, o questionamento, ele é a parte filosófica da doutrina, né? Se questionar é muito importante. Não é falta de fé, não, viu? Não é. É querer entender como a vida se processa, como as coisas acontecem, por que eu estou aqui neste instante, por que eu tenho as dificuldades que eu tenho, o que tudo isso está buscando, está querendo fazer com que eu desenvolva. E isso não vale só para nós, não.
Isto vale também todos esses questionamentos para os desencarnados também que se fazem presentes. Porque nós também vamos desencarnar. Então, se a gente começar agora, se a gente começar hoje, a gente já vai estar nesse processo. A gente já vai começar a olhar a vida de uma forma diferenciada, a ser grato, a ser paciente, a ser resignado, a ser caridoso, a não julgar, né? Este é um momento em que a gente tem que colocar isso muito em prática. Fazer parte, né, de um pensamento de melhoria. Fazer parte de um pensamento de paz, de união. E não de um pensamento de julgamento. Todos nós somos filhos de Deus. Gostemos ou não, queiramos ou não, gostemos do vizinho ou não, ele também é filho de Deus. Aqueles que a gente olha e não simpatiza, também é filho de Deus. Então, se eu realmente desejo seguir a Deus, é este o olhar. E como César disse, não adianta ter esse olhar e chamar de irmãozinho aqui dentro. Muito bonitinho a gente tratar todos muito, de uma forma muito cordial, se abraçar, estar feliz em ver. Gostoso, né? Eu amo abraço, né? Muito gostoso. Aí, quando a gente está sozinho em casa, ou quando a gente está sozinho em casa, os pensamentos, dizem exatamente o contrário. Os dedinhos na internet dizem exatamente o contrário. Daquilo que a gente prega aqui dentro, daquilo que a gente aprende aqui dentro, que a gente ouve. Então, realmente, não adianta ser espírita aqui dentro. É lá fora, é em casa. Ver todos como filhos de Deus. Gostemos ou não, também chegarão à perfeição. E isso fala muito mais de nós do que daqueles que a gente ataca. Fala muito mais dos nossos sentimentos do que aquilo que a gente está apontando no outro. Então, que a gente tome cuidado. Quando às vezes a gente vê alguns comentários que a internet deu voz aos tolos, isto é uma realidade. Porque ali, muitas vezes, a gente demonstra aquilo que realmente a gente traz. Num comentário, numa postagem. Isso para estranho, isso para familiar, isso seja para quem for. E fala muito mais de nós. Eu só vou criticá-lo se eu não tiver o amor ao próximo. Eu só vou falar mal do Val se eu tiver inveja. Gente, vamos prestar atenção no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente posta, em como a gente age. Porque quando a gente colocou lá a quem eu sirvo, são nesses momentos que a gente reflete e sabe a quem a gente serve. Se é a Deus ou se é a Mamon. Porque aqui dentro, todos nós temos esse desejo. Todos nós trazemos aquela auréolazinha aqui dentro. É uma beleza, né? Mas é lá fora que a gente se revela.
é na família, é no trabalho, é em frente à tela, que hoje ainda tem esse a mais. É em frente à tela, é aquilo que a gente curte, é aquilo que a gente espalha, é aquilo que a gente denigre. Divergência, ela é maravilhosa e saudável, mas com respeito. E vai dizer de mim, gente, não vai dizer do outro. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então, a grande reflexão que a gente quis trazer para hoje é que a gente olhe para as nossas ações, as nossas reações, os nossos sentimentos, e que a gente possa responder de uma forma muito sincera. Quem manda nas minhas ações? O que motiva as minhas ações? O momento ou a vida eterna? A lei divina? A evolução? O que realmente eu vivo? O que me sustenta? O que me alimenta? Essa é uma pergunta muito necessária, para que a partir daí a gente possa ir fazendo o processo que Zaqueu fez, para que a boa semente que sempre é lançada, que caia em nós em bom terreno, que a gente possa viver mais em paz, mais harmonioso, sem tanta disputa, sem tanta malquerência, sem tantos julgamentos. Vamos parar, gente. Como espíritas que somos e que desejamos e que queremos, que a gente seja essa referência onde quer que a gente esteja. E quando eu digo espírita, não é simplesmente por vir a casa, não. É por seguir as leis divinas. Que a gente consiga fazer isso. Tá? Aqui dentro é fácil. Para mim, às vezes, nem tanto. Eu erro bastante aqui dentro também. Mas é principalmente lá fora. Vamos levar isso em atitudes, em sentimentos. Era essa a minha colocação de hoje. E obrigada.